Ô, Novox, por que que você então não neutraliza logo esse povo? Em primeiro lugar, eu não sou um assassino. Não é? Ninguém deve destruir vidas. Ninguém deve interromper vidas. Mas, sim, dar-lhes caminho. Um caminho que seja mais justo para uma evolução mais tranquila. Entende? Existe uma lei uma regra que eu cumpro como lei. Ser gentil para todas as coisas. Se eu assim for, não, não terei que me preocupar se estou a agir bem ou se estou a agir mal. Ser gentil é tudo menos agir bem e agir mal. É agir sobre duas naturezas, sempre com a mesma postura. Entende? Amor incondicional. Amor incondicional. Graças a Deus. Porque o homem, Por que que para o ser humano, é importante entender essa conversa que estamos falando nessa profundidade? porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Porque na quinta dimensão não existe bem nem mal. Isso é uma coisa do astral e da terra. Que aprisiona. Isso. Então a evolução hoje da humanidade não passa por Javé. A humanidade hoje passa pelo Cristo cósmico. Como essa... Javé foi o primeiro a ser desmantelado. E todos aqueles que, como centelhas divinas, como espíritos massacrados, conseguiram vencer as trevas, esses serão os próximos co-criadores a irem resgatar outro planeta. não, Universo. outro universo. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso ser mais? Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Louvado seja. Graças a Deus. Então aqui estamos de volta nos nossos estudos, onde estávamos então para começar a falar daquele momento onde Jesus então faz a sua transição e vai até então resolver as coisas, o resultado que tudo isso dá. Mas abrindo um parênteses, como a gente falou sobre anomalias no sistema do Criador, e já citamos várias, o que pode se dizer a respeito da homossexualidade? Seria uma delas? Não. A homossexualidade
não pode ser vista como uma anomalia. Deixa eu me corrigir. O que eu quis dizer, um vírus no sistema do Criador para desestruturá-lo. Uma anomalia do sistema para ele cair, para ele quebrar. Isso que eu quis dizer, pois não. Sim, então aí nesse caso será assim. E vou dar um exemplo muito próximo e que já falámos já em outros diálogos, que a mediunidade, ou seja, os médios, vieram à Terra para que fossem conceitos derrubados. Da mesma forma, a homossexualidade veio à Terra com a mesma funcionalidade. Com o quê? Com a mesma funcionalidade. Tá. Essa funcionalidade, ela vai ajudar os homens na sua evolução. Como é que onde é que a homossexualidade vai entrar? No sistema de Javé, diz que crescei-vos e multiplicai-vos. Ou seja, para isso tem que ser homem, mulher. Quando é homem e mulher, eles aumentam a energia, ou seja, na multiplicação de mais seres humanos. Gado de corte. Isso. E então, a homossexualidade veio para cortar ou renovar essa lei. Porque se fala tanto em amor condicional, está na hora de o utilizar. Amor incondicional. Sim, está na hora de o utilizar. Então, homossexuais não criam filhos, nem vida. Não é? Isso para Javé é como mulas. Mulas são estéreis. E ele não aceita isso. Então, como ele não aceitou ter um corte na sua produção, começou a revoltar-se. Ou seja, hoje vocês podem verificar em todas as religiões onde Javé ou Brahma, onde eles se identificam, é onde existe mais ódio contra os homossexuais. Porque isso agora é um projeto dele para dizimar, obrigar os homossexuais a casarem, ou seja, homem-mulher, não mulher-mulher, não homem-homem. Entende? Essas guerras que nós todos os dias assistimos de homofobia não é mais nem senão do que uma manipulação para obrigarem os homossexuais a seguirem as regras de Javé. Relembrava também que existem certos cultos que não só falam da homossexualidade, como não falam só da homossexualidade como uma aberração, como ainda tentam curar como se aquilo fosse possível. E aquilo não é possível porque o homossexualismo não é doença. Homossexualidade. Não é. A homossexualidade é uma coisa natural que os dois seres começaram
a expressar entre si. Há quanto tempo? Há quanto tempo que isso é assim? Os primeiros impérios, ou em todos os impérios que houve sempre homossexualidade. E Javé tentou muitas das vezes aniquilar aquele conceito e nunca o conseguiu. Porque os próprios adoradores de Javé o faziam, Eita. não é? Então, isso demora bastante tempo até ser limpo o sistema de Javé, ou seja, ele limpar os seus discípulos, leva bastante tempo. Porque ele não quer que o homem sinta que aquilo é uma coisa rápida de corte. Não, ele prolonga aquilo para que o homem esqueça e depois de esquecer comece a odiar as coisas. Acontece então com a homossexualidade. Muita gente sai, por exemplo, de religiões porque não é admitido o homossexualismo. O islamismo, por exemplo. O islamismo. Os protestantes também não aceitam isso. Meus amigos, meus queridos amigos, é triste quando nós vemos que um ser humano é obrigado a mudar a vida para entrar numa igreja, para fazer parte de uma congregação, para ser um obreiro para Deus, ter que se desmanchar, porque desmanchou-se quando estava correto e monta-se quando está incorreto. Então, você quer dizer assim, é triste ver alguém sair da sua naturalidade e virar ali um robozinho. Isso mesmo. E depois ainda se torna, e eu pedi agora um pouco mais de atenção, o mais perigoso é que depois essas pessoas vão estar a comandar outras. Estão completamente forçadas, obrigadas a esconder aquilo que elas são. E então aí, meus queridos amigos, o vírus ainda se espalha mais. O quê? O vírus ainda se propaga mais. Porque mesmo depois deles querem cobrir, acaba sempre por existir dentro do ser que se desorganizou aquela palavra que a gente chama de que o tempo nada faz esquecer. Nada faz crescer. Esquecer. Esquecer. Por que é que eu digo isto? Porque é homossexual. É desde o princípio que nasceu como homossexual neste planeta até a sua hora de desencarnar. Ele continuará a sua homossexualidade no outro lado. No astral. No astral. Faz sexo no astral. Faz sexo no astral. Claro. Há zonas que são idênticas à forma humana e há outras que são mais subtis. Mas são, apesar de serem formas diferentes, são atos sexuais. Claro. E existe união homoafetiva também no astral. O princípio espiritual dos co-criadores é que não há princípio masculino nem feminino. Não é assim. O homem que se apaixona por outra mulher, ou perdão, um homem que se apaixona por outro homem, tem dentro de si também uma mulher. Entende? Claro. Poderíamos dizer que mesmo se fechando os olhos ou querendo fechar os olhos a um ser, que ele mais tarde ou mais cedo
começa novamente a ver por ele. Entendeu? Começa sempre a ver por ele. Porque você pode calar a boca a uma pessoa durante um tempo, não a todo o tempo. Claro. O tempo, aí sim, o tempo nada faz esquecer. Isso sim, o Claro. tempo nada faz esquecer. E tem a ideia também da lei da atração que diz assim: tudo aquilo para o que eu dirijo a minha atenção, eu faço crescer. É verdade, E se eu reprimo, ele cresce dentro de mim, é verdade. subconsciente. É. Veja que quem não aceita a sua homossexualidade, Ah. quem não aceita, vai criar umas forças antagónicas a si mesmo, É a sombra de Jung. entende? Porquê? Porque é que ele cria uma força antagónica? Ele no coração ele sabe o que gosta, mas passa para o seu duplo etérico algo que não é verdadeiro. E então aí a doença que surge não é o homossexualismo. A doença que surge é o medo de não aceitar o que é como ser. Porque ser homossexual não significa ser uma aberração. As pessoas que realmente o são, não temam, não tenham medo, não faz sentido. São antivírus, né? Antivírus que ajudam esta humanidade a evoluir. Entende? É bem assim. Então tá certo. Vamos voltar então no assunto que tratávamos antes, de como se organizam essas colônias, os guardiões de que forma se organizam. Então vamos começar desse momento. A hora da transição que Jesus trouxe os guardiões e alguém morria, então agora não tinha mais caminho aberto para ir para uma colônia do infernal ou de movimento, né? Sim. Ou seja, depois de Jesus descer, de combater, dos guardiões agirem, de serem ocupadas, não na totalidade, mas de haver ser sempre existir sempre um guardião na porta de cada colónia criada pelo ambismo, aí possibilitou aquela parábola que Jesus diz, a separação do trigo e do joio. Então, sempre que um espírito se encarnava e estava habituado a ir para o conforto, quando chega a uma dimensão que ele até fica perturbado, porque ele não conhecia aquilo como estava agora. Para ele era tudo amplo, saía do corpo e tudo era inferno. E pela primeira vez ele sai do corpo e tudo é umbral. E ele vê umbral. Alguns espíritos, ao desencarnarem ao verem aquilo, tiveram medo, voltaram para trás. Ficaram presos nas dimensões humanas. Os outros que desencarnaram e que não tiveram assim tanto medo, estavam tão decididos aos belos prazeres que estavam escritos no seu perispírito, que não tinham medo, iam, aventuravam-se pelas dimensões. E o mais chocante que eles tinham era quando chegavam a uma cidade. Primeiro era a cidade em si. Depois é que na entrada de cada cidade havia um guardião ou uma guardiã. Agora, vamos aqui tomar uma noção do que é um guardião. Então. Um guardião pode ou não ter a forma humana. Que isso? Não
Não diz nada. Claro. Se num desdobramento alguém decidir ir à cidade etérica do reino de Salomão, os primeiros guardiões que essa pessoa desencarnada vai ver são 2 elfos com sensivelmente 2 a 3 metros. De orelha pontuda. Das orelhas pontudas. Sim, das orelhas pontudas. Então, o porquê que eu digo isto? Porque eles não têm que ter o aspecto humano. Eles têm a sua origem, disseram das suas origens e vieram realmente apoiar a humanidade, apoiar a missão de Jesus. Certos médios, escritores, não vamos dizer que são psicógrafos, porque eles não têm a noção que o são. O Criador do Senhor dos Anéis, ele mostra a realidade que vai combater as trevas. De que maneira? Veja, todo aquele exército que estava colocado ao serviço do mal, como orques, ogres e outro tipo de elementais negativos ao serviço das trevas, eles combateram. Foi real. Foi real. Alguns, eu pedi aqui uma certa sensibilidade. Alguns daqueles espíritos que podemos considerar os homens, como o exército de Gondor, esse exército existiu também. Porquê? Porque eram aqueles espíritos que foram se preparando ao longo de vários séculos para auxiliarem o Cristo cósmico. As cidades que eles agora ocupavam eram as cidades que pertenciam às trevas. Entende? E que agora estava na sua posse. Porque já antes deste primeiro choque dos guardiões com os dragões, já se tinha dado em outras épocas mais antigas. E aí está agora mais sensibilidade ainda. Porque Lúcifer, o arcanjo Lúcifer, tinha vindo aos mundos inferiores para ver como é que estavam os comportamentos dos dragões. E os dragões, que eram seres enormes naquela altura, porque queriam impor respeito aos capelinos, porque vivia-se naquela altura mais antiga, a astralidade dominava toda a Terra. Entende? Então, Lúcifer já tinha vindo à Terra nas primeiras guerras, não só ao planeta Terra, como a todos os planetas ainda em atraso. E os combates que se deram com Lúcifer e os dragões foi que, para que os dragões começassem a ficar mais subtis e não tão densos, que não conseguissem manipular aquela humanidade na altura para os escravizar ainda mais. Lembrando os Cyclopes De um olho só. Isso, na Lemúria.
lembrar-se que a guerra que Lúcifer também teve, também aconteceu na Lemúria. A guerra que aconteceu na Atlântida também aconteceu por Lúcifer. Após a Atlântida ir abaixo, Lúcifer descansou e já pôde regressar às suas esferas superiores, ao reino celestial do Pai Gerador, e dar a informação de que estava o planeta equilibrado, os espíritos que tinham sido devidamente reconhecidos por Jesus, que tinha vindo muito antes no astral, para marcar aqueles espíritos que depois foram os precursores. Lúcifer disse: Pai, está tudo ajustado, que o meu irmão possa ir então. Porque é que ele veio primeiro? Então, Porque ele veio conhecer se ele iria ser um mentor espiritual de Jesus. Ele teria que vir reconhecer como é que as coisas estavam. Ele teve que realmente enfrentar duas batalhas de duas civilizações para que os precursores que estavam a encarnar no Antigo Egito e na Grécia estavam a encarnar aí. Os outros, para a gente não perder aqui a noção de tempo e espaço, a Grécia ainda estava naquela mudança imperialista, mas já antes a Atlântida já estava-se a afundar gradualmente. Que sejam esquecidas as teorias de que a Atlântida se afundou rapidamente. não foi assim, não? Não, foi gradativamente. Mas como que então teve gente que não conseguiu escapar? Povo burro, hein? Não, não é burro. Porque eles, se escapassem, eles seriam apanhados por Lúcifer. Porque aquilo lá era negativo? Era negativo. A Lemúria era negativa. Porque, independentemente de alguns seres falarem amor, falavam amor opressivo, doentio. Falavam sobre amor opressivo e doentio. Doentio. Que mais? E as suas lições eram lições profanas. Vou lembrar-lhe algo, porque isto está em todos os homens. Basta que cada homem vá dentro de si e verifique se existem coisas que não estão em sintonia com ele. Que estão em sintonia com ele, perdão. Por isso é que os seres da Hiperbórea, do início lemuriano, que foi o reino hiperbórico, por isso esses seres, eles não olhavam, não tinham olhos para olhar para a frente. Não tinham. Eles tinham olhos no topo da cabeça. Para quê? Para estarem sempre ligados a Javé. Credo, coisa feia. Sempre ligados a Javé. E vinham os seus anjos, que eram os seus clones, à terra em templos preparados, ensinar homens a terem sexo para evoluírem. Ou seja, não era evolução, era despassar mais depressa as cargas que tanto faziam falta a Javé. Foi mais ou menos o tempo do Guardião das Sete Encruzilhadas, não foi? Foi sim. Foi sim. Veja, muitas das vezes são expressos através de psicografia, são expressas códigos que nos dão informação sobre o templo dourado, o templo azul, o templo violeta. Todos esses templos eram templos magísticos
de magia negra. E compreenda-se aqui que a magia negra não é feitiçaria. Não. Não tem a ver. A magia negra não utiliza elementos minerais, vegetais, não utiliza animais, não utiliza nada disso. Isso não é magia negra. Isso é feitiçaria. Mesmo que seja uma criança loirinha de olhos azuis. Mesmo que seja isso. É tudo fetiche. Tudo feitiço. Para compreender porque é que mais tarde o feitiço foi necessário. Feitiço, né? O feitiço. Foi necessário reativar feiticeiros quando Jesus prendeu os daimons àquelas suas, ou seja, lhe condicionou eles caminharem pelo astral. Eles aí contrataram feiticeiros, almas feiticeiras, a quem eles renegavam qualquer coisa. Hoje eles compram-nas para elas poderem fazer os sacrifícios que eles na altura tinham grande possibilidade de fazer. Entendeu, amigo? Sim. Limitado isso, eles começaram a necessitar de espíritos atrasados, de espíritos ancorados à feitiçaria negra. Feiticeiro negro. Ou o feiticeiro negro, o feiticeiro cinzento, o feiticeiro branco. Essas são ideias transmitidas por daimons para que eles se diferenciassem. Os negros são os nossos, os cinzentos querem fugir de nós e os brancos são os iluminados. Combatentes, né? Entende? Voltando então à Lemúria para o tempo da Hiperbórea, que os seres tinham um olho sobre a cabeça para melhor estarem em conexão com Javé. Era-lhes dito assim quando eles chegavam ao templo, que olhassem os olhos deitados e olharem todos uns para os outros. A cabeça deles era embutida num decágono, com orifícios para a cabeça entrar, com simbologia. Com simbologia judaica. Não, entregou. A escrita primitiva do judaísmo, que não é esta de agora. Tá. E muitos mantras expressos em simbologias sobre esse decágono formatado na forma, esse decágono formatado com materiais chamados de cristais quartos. Entende? Para quê? Porque eles assim não teriam a hipótese de ver o que é que os anjos de Javé faziam. Porque eles não iriam baixar a cabeça e olhar para os anjos. Isso significava falta de respeito. E então eram, cada um que queria sair daquela lei, era morto. Não. Bem, bom. Isto tudo para que você entenda que Lúcifer veio à Terra várias vezes
combater, criar campos de contenção para que aqueles espíritos não utilizassem os seus portais dimensionais abertos com magia negra. Magia negra, que é uma energia psíquica muito forte, com criações de agregados psíquicos bastante fortes, que tinham a possibilidade de manipular forças, tanto planetárias como interplanetárias. Então Lúcifer punha, marcava forças de contenção para que os espíritos não pudessem fugir. Se eles fugissem para os portais, eram dizimados. Se eles utilizassem o desdobramento, eram dizimados. Começou, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Então estamos aqui aguardando. Graças a Deus, aqui sofremos aqui mais uma das interferências. O Novox já está ali fazendo os ajustes necessários para que possamos continuar, então, os nossos estudos. Porque não é fácil. Novox, você não quer abrir um parênteses, se possível a gente falar com o seu João Caveira para explicar a visão dele do que aconteceu agora? Posso? Você quer? Seria possível? Será assim? Boa tarde, senhor moço. Boa tarde, seu João Caveira. E você queria, moço? Seu João, a gente sofre essas interrupções. Da primeira vez, em outro momento, durante os estudos, o senhor veio e se mostrou um pouco revoltado com isso, de certa forma. Pode explicar um pouco por que essas interrupções acontecem e por que da sua revolta? Meu amigo, às vezes, existe esse tipo de espírito que não está gostando da conversa. E manda, então, agregar psicofoto pensamento para atacar o médico onde esse processo esse trabalho. Entendeu? E quando eles do outro lado fazem os feitiços, e eu vejo essas cargas grandes, carregada de puta que os pariu, filhos da puta. Ai, meu amigo, eu, quando sinto isso aí, a gente está do outro lado limpando, mas a puta da carga é muita, meu amigo. E esse ser que está falando
com Vossa Excelência, Vox, não deixa que a gente baixe putaria nesse filho da puta, que dê um pau nele. Ele não permite. Não permite isso. Se não permite, a gente vai fazer o quê? Claro. Temos que respeitar, entendeu, moço? Sim. E então o caso se torna mais difícil. Mas tudo funciona bem. Porque no tempo certo e tempo justo, o bem prevalece e as trevas se diviram. Entendeu? Sim. Isso acontece com toda a gente. Mesmo que não esteja trabalhando aqui. Mesmo que não esteja recebendo. Quando ele leva as cargas negativas pelo pensamento, e o pensamento ruim destrói a vida. O pensamento emotivo destrói a vida, seu moço. Essa beata toda chorando, rezando, perdendo tempo. Devia ela pensar e melhorar a cabeça. Ai, mas não fique preocupado não, Não. filho. Porque a gente some pouco, mas some bom. Mais o quê? A gente some pouco, Uhum. mas some bom. Somos em poucos, mas somos bons. É isso aí, irmão. Claro. Pra que vir muito, se 2 ou 3 chegam. Então tem o senhor assistindo aqui esse trabalho que a gente está fazendo e quem mais? Tem suganga, tem capa preta. Tem meu pai, tem meu irmão. Meu irmão não, meu filho, que meu irmão quis vir, filho da puta. Meu pai caveira e meu filho Tata Caveira. Tá todo mundo aqui. Incluindo os seus espíritos Exu. Está aqui também. O seu Tiriri e o seu Giramundo. Entendeu, moço? Sim. E tá aqui também um Exu que vai se carrega isso da meia-noite. Tá aqui também. Tá aqui. Tá senhor Marabô e senhor Mangueira. E chega, não é preciso mais. Claro. Que filho da puta. Agora eu tenho que ir embora, tô me chamando. Muito obrigado, seu João Caveira. Yeah, 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 yeah. Graças a Deus. Então tivemos aí a manifestação de uma entidade que se apresenta na Umbanda como Exu, o seu João Caveira, que segundo o que ele disse, eles podiam facilmente neutralizar as ações desse ser, desses seres, né, de uma vez por todas, mas não o fazem por pedido do Novox. E vamos perguntar aqui novamente, ele já respondeu um pouco do porquê que ele não neutraliza logo esse povo. E foi muito emocionante no dia que ele o fez. Vamos perguntar para ele aqui novamente por que ele não o faz, para reforçar um aprendizado muitas vezes muito importante. O Novox, por que você então não neutraliza logo esse povo? Em primeiro lugar, eu não sou um assassino. Não o faço porque se Jesus não o fez, se Jesus como Cristo cósmico continua a insistir para que nada seja perdido, nada do que foi gerado por Deus e nada do que foi criado pelo homem. Entendeu? Se ele o diz, é uma lei e tem que ser respeitada. Por isso eu não o faço. Claro. Porque se assim fosse, iria negativar o campo de energia que
é utilizado para limpar, purificar esses seres. Entende? Se assim fosse, o que serviria para limpar, serviria para atacar espíritos superiores. Entende? É preciso ter muito cuidado com a lei, porque ninguém deve destruir vidas. Ninguém deve interromper vidas, mas sim dar-lhes caminho, um caminho que seja mais justo para uma evolução mais tranquila. Entende? Existe uma lei uma regra que eu cumpro como lei. Ser gentil para todas as coisas. Se eu assim for, não terei que me preocupar se estou a agir bem ou se estou a agir mal. Ser gentil é tudo menos agir bem e agir mal. É agir sobre duas naturezas, sempre com a mesma postura. Entende? Amor incondicional. Amor incondicional. Graças a Deus. Então, do que falávamos? Estávamos a falar de Lúcifer, dos campos de contenção que ele cria. Estes seres, então, não, ao sentirem isso, não ativaram os seus portais, não se entregaram a Lúcifer, preferiram morrer e passarem para o astral. Porque se eles tivessem ativado o portal, Lucifer os capturaria? Tirava-lhes a forma. Virariam ovoides? Sim. Para eles queimar novamente. Para o quê? Destruir. Você entende? Porque Lúcifer, ele não tem a lei do Cristo. Não. Não. Lúcifer, como um Deus criador, tem a sua própria lei. E a lei de Lúcifer não é melhor que a de Jesus, nem é a de Jesus melhor do que a de Lúcifer. São duas leis que, se eles respeitarem, acabam sempre por dar sintonia uma à outra. Mas seria certo, então, Lúcifer ser um co-criador e não um criador. Porque senão ele não é diferente de Javé. Não, mas Lúcifer é um co-criador. Tá. Entende? Lúcifer não é um criador. Tá. Por isso ele tem omnisciência, omnipresença e omnipotência para fazer essas coisas. E o criador tem o quê? O criador tem só Um deles, né? omnipotência. Tá bom. Pois não, continua. Daí então, esses espíritos voltaram para as trevas, que ainda estavam ocupavam todo o astral, ou seja, os infernos, as zonas abissais ainda ocupavam todo o astral. E então aí eles juntaram-se aos seus amos, que eram os dracos, ou dragões. Juntaram-se e quiseram entrar novamente em guerra. Só que já não lhes era permitido. Não lhes era permitido porque os precursores de Jesus já estavam em combate para que se desse tempo a Jesus de crescer na missão como homem, e quando ele despertasse para a missão, Lúcifer pudesse ancorar-se a Cristo através do batismo de João,
para fazer os seus trabalhos. E desceu uma pomba dos céus. Essa pomba foi o sacrifício do pombo sem morte, mas para tomar todo o carrego que Jesus pudesse retirar da humanidade. Entendeu? E tomar esse carrego significa dar brilho àquilo que não o tem. Entende? Claro. Dar brilho e colocar as coisas nos devidos lugares. Porque agora sim, as cidades, tanto construídas por Lúcifer, tanto construídas por Draco, elas estavam ativas. E podia-se agora, então, sim, enviar os espíritos para a casa certa. Entendeu? Jesus, nas suas várias formas de agir no astral e tanto na parte da fisicalidade, a presença só de Jesus na Terra permitia a que a dimensão 4D se pudesse unir à dimensão 3D. Ou seja, Jesus trouxe toda a carga astral para a Terra. Todas as coisas se manifestavam por seu intermédio e por intermédio do Pai. Todas as pessoas que tinham dívidas kármicas relacionadas com os daimons e que se queriam libertar, eram agora sim obsediadas pelos os seus manipuladores, pelos seus opressores, eram manipuladas, trazidas até ao homem que se queria recompor, que queria entregar a sua vida a Cristo, e então sim, utilizou-se a mediunidade de incorporação para que Jesus dissesse: eu sei que estás aí, vai-te embora, espírito impuro. Porque Jesus não disse vai-te embora, Lúcifer. Era antagónico àquilo que estivemos a ver até agora. Jesus não disse vai-te embora, Satanás. Não. Jesus o que disse foi: sai daí, espírito impuro. Entende? Então na Terra manifestavam-se essas coisas e Jesus, com sua omnipotência, omnipresença e omnisciência, conduzia automaticamente aquelas almas conscientes das duas realidades, porque a realidade da quarta dimensão ele tinha puxado consigo até a terceira dimensão. Ele via tudo como se fosse um só reino. Lembrando que Chico Xavier chegou a uma altura na sua vida que as pessoas olhavam para ele e consideravam-no maluquinho. Porquê? Porque ele abraçava o espaço vazio. Ou seja, ele sabia o que estava ali. Ele abraçava porque era um espírito que estava do outro lado. E ele abraçava como se fosse uma pessoa normal. Ele já nem sabia distinguir o que era o espírito encarnado e desencarnado. Se isso aconteceu com esse ser, imagina o que não aconteceu com o seu mestre. Não. Entende? Se aconteceu com esse ser, e refiro-me a esse ser, E o que? Refiro-me a esse refiro-me ser? a esse ser chamado Chico Xavier, como o grande impulsionador, não do espiritismo, mas o impulsionador do Cristo cósmico. Se Chico conseguiu ter filas de milhares de pessoas para alimentar, imagina o que acontecia com o Cristo.
com Jesus, o Nazareno. Porque Chico tinha o poder. Jesus tinha todo o poder. Entende? Claro. Então, Jesus mandava o Espírito e entregava-o diretamente a Lúcifer. Sai daí, espírito impuro. E fazia assim, direto para Lúcifer. Que Lúcifer fazia o que com eles? O Lúcifer o que fazia, o choque, digamos assim, um choque anímico sobre um choque de uma luz, faz com que aquele ser se desvitalize. Virou void de novo? Não é virar ao void. É toma a forma que tinha de demónio. Entendi. Agora, What's happening? imagino que você é um caçador de ursos e ainda mata todos os ursos. Lúcifer não era um caçador de ursos. Lúcifer o que fazia era pôr-lhes um chip. Um chip? Um chip. Porque assim eles eram controlados pela luz. Entendeu? Nossa. Só assim. Controlados pela luz. Só assim é que, nesta atualidade, os Daimon, ou os Draco, eu prefiro até o termo Draco, eles sabem que vão perder. Eles sabem que vão perder. Mas o motivo da continuação dessa guerra desnecessária é porque eles querem ter um exército grande. Entendeu? Quanto mais aqueles caírem, para o lado deles, melhor. Talvez eles possam combater a luz em outros mundos inferiores. O que não é o caso. Nunca poderão fazer isso. Por quê? Por quê? Porque se a ideia é o seguinte: a Terra está sofrendo uma transição. Isso. E logo aqui não terá uma vibração que acolha tamanha densidade. Isso. Então, se eles forem espertos, vão angariar o máximo de almas para eles, para levar logo para o mundo inferior para ser escravo deles lá. Não seria uma ideia boa? É mesmo, não é uma ideia, é realidade. Isso acontece, então. Não é? Então, para que nós, incluindo eu, para que possamos compreender e entender a natureza de Lúcifer, a natureza de Lúcifer é aquela. O Cristo abençoa, cura, e Lúcifer é contrário a essa lei. Ele não é contrário por não gostar dela. Ele é contrário porque o trabalho dentro da lei dele é colocar chips para controlar os abusos das trevas contra os espíritos tão amados por ele. Claro. Se tem um animal ali, você não vai dar confiança para ele, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas Jesus, fazendo isso, ele tinha a ideia de veicular o amor como o melhor chip do universo. E isso foi colocado. Porque o homem começou, pelo menos, a ter consciência de que tem uma centelha. E só ter a consciência que tem uma centelha já desperta aquela impressão que todos os seres sentem. Existe qualquer coisa superior Sublime. a nós, ou sublime a nós. Entendeu? Por isso foi muito importante, falando de Chico, se me for permitido,
foi muito importante a vinda de Chico Xavier à Terra, porque ele interrompeu o avanço da Índia. Veja, Alá mostrava, Peraí, quem que é ela? Alá é o nome de Javé no No Alcorão. no Alcorão. Obrigado. Então, Alá mandava as suas tropas turcas combater a Índia para que ele pudesse, já que a Índia dizia, toda a Índia dizia que criar é fácil, sustentabilizar é mais difícil. Ou seja, havia partes da Índia que já compreendiam as coisas. Havia outras partes que não as compreendiam. Entendeu? Tanto que hoje existem gurus na Índia. Porquê? Porque eles dominam as 3 leis. Eles dominam as 3 leis. As 3 leis. Ou seja, as 3 leis não os dominam. Não os dominam. Que é ação e reação, causa e efeito, livre-arbítrio. Causa e efeito, que é a primeira. Ação, reação e livre-arbítrio. Existe importância na ordem delas? Existe. Por quê? Porque a causa e efeito pertence ao eu superior. Por isso. A ação e reação ao eu intermédio. E a causa e efeito ao ego. Perdão, o livre-arbítrio ao ego. Nossa. Entende? Por isso é que as coisas, elas num lado são fáceis e no outro são mais difíceis. A Índia compreendeu, mas não esteve a utilizar as coisas bem. Como Javé sabia que estava a ser ignorado, ele mandou como Alá as tropas turcas invadirem. Entendeu? E foi daí que os portugueses se salientaram, porque estavam nesta altura, toda esta altura que eu estou a falar, era na altura das colonizações que Portugal fazia, dos descobrimentos que Portugal fazia pelo mundo. Entende? Apesar de os homens estarem com a energia do Cristo negativa, ainda assim era preferível aquela energia do que a energia de Javé e de Alá. E olhe que se não fossem os portugueses na Índia, hoje a Índia seria toda muçulmana. Mas foi, por certa parte, a Igreja Católica, né? Que deu toda essa força. Sim. Mas quando eu falei ainda há pouco sobre ainda assim é preferível Negativada. fazer qualquer coisa, não é? Porque ainda existe o Cristo, ainda há o Novo Testamento que ainda dá salvação a muitas almas. Claro. Entendeu? Não é tanto a história, Mas os códigos. entende? Mas é os códigos. Entendeu? Então, desta forma, a Índia foi beneficiada, mas a Índia ocultou de toda a humanidade aquela grande força, entendeu? De subjugar as 3 leis. As técnicas necessárias para subjugar as 3 leis. Sim. E não viver sobre o jugo delas. E então o que é que sucede? Sucede que mais tarde essas 3 leis deixaram de fazer, de ter uso, e os indianos começaram a procurar
as energias inferiores, baseadas na Kundalini, que são energias trevosas. Nos primeiros tempos, Vyasa. Então, vamos aproveitar e falar de Shiva, Ganesha e Vyasa. Vamos lá. Vyasa, ele era um santo que dominava as 3 leis. E ele sim, ele utilizava-as para trazer informação. De Ganesha. Tanto de Ganesha, como de Shiva, como de Krishna, como de Vishnu e de Rama, o próprio Rama. Claro. Então, ele criou, não que Rama tenha vindo à Terra, ele criou aquele poema de Rama, aquela história de Rama, contada por Ganesha. E o mais interessante é que nós podemos tirar proveito disso. Ganesha veio contar histórias que o pai dele lhe contava para ele dormir. Ou seja, que Shiva lhe contava para ele dormir. O Ramayana ensinou e deu à humanidade na Índia mais responsabilidade, mais amor, não vibrar tanto em demónios como vibrava naquela altura. Explica para as pessoas, por gentileza, o que é o Ramayana. O Ramayana é a vida de Rama, de Sita e de outro componente de Deus, porque eram 3, que eu não me lembro agora o nome. E Rama, Sita e o outro mano eram 3 projeções de Vishnu que vieram para fazer o trabalho espiritual sobre a Terra, expurgar, entendeu? Porque Vyasa pediu informação, Vyasa orou, Ganesha veio e trouxe-lhe aquela informação, entendeu? Claro. Porque havia necessidade da Índia conhecer as 3 leis e não estarem se a agregar às energias kundalínicas de Prakriti, que é a densidade planetária. Se Prakriti é a massa terrestre, nela encontra-se Kali, a irmã completamente alucinada em fazer criações, que ajuda nesses processos, que é intitulada muitas vezes da Mãe Divina. Entendeu? Continuando então com Vyasa. Vyasa traz as 3 leis manifestas num poema para ensinar então a Índia a não puxar as forças kundalínicas de Prakriti, as forças criadoras e desorganizadas, aberrações de Kali, entendeu? Mas a Índia não aceitou isso. Pois é. Com o avanço, se deixaram as 3 leis para passar às forças kundalínicas. Há poucos yogis sobre a Terra que trabalhem só a energia das 3 leis. Então ainda há. Ainda há. O Babaji acho que é um. Babaji é um. Paramahansa aprendeu. Paramahansa Yogananda. Também. Mas... tem um mas ainda ali. Já estava esperando. Mas o que aconteceu com esses seres é uma coisa muito engraçada. É a manifestação do amor que
entra dentro dessas forças kundalínicas para que o homem não se perca muito. Claro. Já que ele gosta delas, que hajam santos, não é? Que o ajudem a não decair. Claro. E Babaji é um Cristo cósmico, Uhum. entende? Ele não é Jesus. Não. Não tem a ver com isso. Não. A Índia é que não soube aproveitar Babaji. Não. Não. Se a Índia soubesse aproveitá-lo, muitos dos seus yogis não teriam vindo para o Ocidente como protetores da negatividade que os 72 mestres tibetanos e hindus estavam a fazer. É como se fosse uns Illuminati, Claro. entendeu? Na Índia. Eles estavam a fazer, já desde há muito tempo, com que a religião hindu prevaleça. Claro. Entendeu? Prevalecesse, claro. Permanecesse. Ou seja, reinasse toda a terra. Nossa. Quando Babaji envia Yogananda Aham. para a Europa e depois para o Novo Mundo, é que com aquela esperança de que vamos chegar primeiro, vamos endireitar as coisas, porque quando os outros vierem, nós já estamos aqui a prevalecer. Você tem grandes mestres espirituais. Você tem Babaji, Lahiri, Extoar, tem Foi o Lahiri que criou a Kriya Yoga, não foi? não foi Lahiri, Aham. foi Babaji, deu continuidade Isso, àquilo. foi o principal discípulo, né? Isso. Depois foi muitos outros devotos, uns da linhagem de Lahiri, outros da linhagem de Yogananda, outros da linhagem de um guru que está na Terra, que neste momento está a ser o organizador da estabilização humana. Esse guru, eu não vou dizer o nome, porque eu também não gostaria que ele pronunciasse o meu nome, Claro. entendeu? Mas Só um momento. Pois não. mas quem anda na luz e que consegue sentir essa luz, sabe, basta procurar com o coração que logo encontrará Encontrará o quê? esse guru. Ao qual você se refere pelo propósito. Sim, entende? Ele é um santo a caminhar sobre a terra. Um avatar. Um santo. Não é avatar, né? Não é avatar. Quando eu falo um santo é um termo mais avançado que avatar. Entende? É quase como fosse o próprio Vishnu. Claro. Uma divindade. De verdade. Uma divindade. Uma divindade, sim. Claro. Entende? Sobre a terra. Sem fazer ele a destruição mediúnica. Claro. Ele não veio para destruir o médio. Ele veio para falar sobre as coisas dele e sem tocar nas coisas dos outros. Aí sim. Entende? Entendi.
Porque a luz trabalha em comunidade, amigo. É? Entendeu? Comunhão, né? Comunhão. Bom, então a gente precisa finalizar aqui, já passamos de 1 hora. Só mencionando, abrindo um parênteses, o Babaji, por ser um Cristo também, ele consegue trazer a 4ª dimensão para cá, não consegue? Consegue. Tanto que ele materializou cidades, lugares. Verdade. Claro. E ele tem os 3 ligados, né? A onisciência, onipresença e onipotência. Isso. Então ele pode chegar aqui agora em físico mesmo, em físico. Se materializar aqui, se for da vontade dele. Sim, se for da vontade dele. Claro. Como nós também temos outros crísticos no mesmo plano de Babaji, que são os mestres dos 7 raios. Entendeu? Que dão o nome da Fraternidade Branca, que eles nunca deram esse nome. Ou da Loja Branca. Não. São mestres dos 7 raios. Então. Entende? E os 7 raios não são coloridos. Não tem a ver com a cor. A cor deram os homens. Então. Os 7 raios têm a ver com leis. Leis. Claro. Entende? Leis só. Leis. Em que eu posso lhe citar algumas. Sim. A lei da humildade. A lei da tranquilidade. A lei da pureza. A lei da humildade. A lei da pureza. A lei da tranquilidade. A lei da educação. A lei da fé. E a lei do amor puro. E a lei da... Está a ver? Claro. Acho que já deu 7 aí, não deu? Não. Não. Então, mas enfim, isso aí qualquer um pode fazer um estudo rapidamente em outro Não lugar. pode, eu vou repetir que é necessário. Você vai repetir? Não me importa. Você busca aí nos arquivos akáshicos, então. Humildade, pureza, tranquilidade, gentileza, fé, amor puro e caridade. Graças a Deus. Então pronto, agora a gente vai finalizar esse encontro. Você não quer explicar para a humanidade por que é importante tentar aproveitar ao máximo o que está ouvindo, sobretudo relevando tanta dificuldade para produzir isso? Se nós vamos dizer, dar significado à dificuldade, ela continuará sempre a ser dificuldade. Entende? Não, se não dermos um significado à dificuldade, Não, se dermos significado a isso. Se não dermos, as coisas ficam ténues. Ficam nada. então é como se dissesse, não olhem para o problema e se demorem nele, busquem a solução. Isso. As palavras não existem. Graças a Deus. O homem tem que ter a coragem de se desapegar àquilo que o prende, às dificuldades, porque o homem é mais do que aquilo que pensa. Resistir à vontade de não amar e de querer ser Deus. O que é que eu posso dizer mais? Graças a Deus. Oh, graças a Deus. Louvado seja.